E se eu te dissesse que a maioria das pessoas que tenta ganhar dinheiro online está fazendo tudo errado, justamente porque está tentando trabalhar demais? Parece absurdo, não é? Mas a verdade é que em 2025, quem mais lucra é quem usa a inteligência, não o esforço. E a inteligência artificial é a ferramenta que está virando essa chave. Hoje, você vai entender como usar a IA para gerar renda extra, mesmo que esteja começando do zero. E o melhor, em poucos dias. Já parou para pensar que enquanto você assiste a dezenas de vídeos curtos todos os dias, alguém está ganhando dinheiro com cada segundo da sua atenção? Parece simples, mas existe uma lógica poderosa por trás disso. E é justamente aqui que a inteligência artificial entra como sua aliada para gerar renda extra de verdade. Hoje, o dinheiro online não está mais em quem fala mais alto, mas em quem entende como capturar a atenção com consistência. Os vídeos curtos dominaram o Instagram, o TikTok, o YouTube Shorts. É a nova linguagem do mundo digital. Em 30 segundos, um bom vídeo pode te informar, te emocionar ou te fazer rir. E é isso que as marcas e os criadores estão dispostos a pagar. O que poucos percebem é que você não precisa ser o influenciador da câmera. Você pode ser a pessoa por trás dos bastidores, a que transforma conteúdo em algo impossível de ignorar. E com as ferramentas certas, como o Opus Clip e o CapCut, dá para fazer isso mesmo sem experiência. Essas plataformas usam IA para identificar automaticamente os melhores trechos de um vídeo longo, um podcast, uma entrevista, uma palestra. Elas destacam as partes mais envolventes, aplicam legendas dinâmicas, zoom no rosto das pessoas e até sugerem títulos que aumentam o engajamento. É como se você tivesse um editor profissional trabalhando para você, só que em segundos. E o melhor, de graça ou com um custo muito baixo. Agora, aqui vai o ponto crucial e talvez o mais curioso. Mesmo com tudo isso ao alcance de qualquer um, a maioria das pessoas nunca vai usar. Elas acham complicado ou simplesmente não têm paciência. É aí que está a sua vantagem. Enquanto muitos ignoram, você pode transformar essa habilidade simples em um serviço com alta demanda. Pensa comigo. Criadores de conteúdo, empresários, médicos, coaches, advogados, todos precisam de vídeos curtos para atrair clientes. Mas poucos têm tempo ou habilidade para editar. Então, o que eles fazem? Pagam. E pagam bem. Um editor freelancer que domina essas ferramentas fatura facilmente entre $50 e $300 por vídeo. E se você está pensando, mas o mercado já está cheio, lembre-se, o mundo digital é infinito. A cada minuto, mais de 500 horas de conteúdo são enviadas para o YouTube. Isso significa que existe uma necessidade constante de pessoas que saibam transformar essa avalanche de vídeos em microconteúdos impactantes. Você não precisa competir com os grandes, só precisa entregar valor rápido e com qualidade. Um exemplo real disso aconteceu com um editor chamado Lucas. Ele começou editando cortes de podcast por conta própria, postava nas redes sociais e, por coincidência, o próprio criador dos vídeos originais viu o trabalho dele e o contratou. O resultado? Lucas largou a engenharia e vive hoje só da edição. Esse é o poder de entender o timing certo de uma tendência. E se você ainda tem dúvidas, pense em como a mente humana reage à atenção. Estudos da Universidade de Harvard mostram que o tempo médio de foco de uma pessoa na internet é de apenas 8 segundos. Isso significa que se você conseguir segurar alguém por 15 segundos, já está acima da média. E é isso que a IA te ajuda a fazer. Criar vídeos curtos que mantêm o olhar preso até o final. Agora, um conselho prático. Se quiser colocar isso em ação, faça um teste simples. Escolha um criador pequeno, alguém que você admira, e ofereça editar 3 vídeos curtos de graça. Use o Opus Clip para cortar automaticamente, o CapCut para ajustar legendas e ritmo. Envie os vídeos prontos. Se ele gostar, cobre pelos próximos. A maioria vai aceitar. E é assim que se constrói um portfólio
e começa uma nova fonte de renda. Mas claro, tudo isso só funciona se você fizer. É fácil cair na armadilha de achar que precisa de equipamento caro, curso avançado ou anos de experiência. Não precisa. O que você precisa é começar. Então, se você quer mesmo fazer renda extra com IA, comece pelos vídeos curtos. Eles são o espelho do comportamento moderno, rápidos, visuais e cheios de emoção. E quanto mais pessoas você conseguir tocar com esse tipo de conteúdo, mais próximo estará de transformar tempo em dinheiro. Afinal, o que vale mais hoje? Esforço ou atenção? A resposta está nos bastidores de cada vídeo que viraliza. E talvez o próximo seja o seu. Você já reparou que quase tudo o que vemos online depende de uma imagem? Seja uma propaganda, um post nas redes sociais, um banner de site ou até a capa de um vídeo, tudo começa com uma imagem que chama a atenção. E o mais curioso é que a maioria dessas imagens não vem de câmeras, nem de artistas com anos de prática. Elas vêm da inteligência artificial. E é exatamente aí que está uma das formas mais acessíveis e poderosas de gerar renda extra hoje: criar e vender imagens feitas com IA. Antes, para produzir uma imagem profissional, você precisava dominar Photoshop, saber desenhar ou investir em equipamentos caros. Agora, basta digitar uma frase e deixar a IA fazer o resto. Ferramentas como Midjourney, Leonardo AI e DALL transformam simples descrições em imagens de altíssima qualidade. Você escreve algo como uma mulher caminhando em uma cidade futurista ao pôr do sol e, em segundos, ela entrega uma arte digna de uma capa de revista. E o melhor, essas imagens têm mercado. Elas podem ser vendidas para agências de publicidade, empresas, criadores de conteúdo, designers e até veículos de mídia que precisam de visuais exclusivos todos os dias. O mercado global de imagens digitais movimenta atualmente mais de 8 bilhões de dólares por ano, e a previsão é que esse número dobre até 2032. Isso significa que existe um oceano de oportunidades sendo atualizado a cada minuto. Pense em quantas marcas, pequenas empresas e influenciadores estão surgindo agora e precisam de conteúdo visual. Cada um deles é um cliente em potencial. E se você pensa que precisa ser famoso ou ter um portfólio gigante para começar, está enganado. Plataformas como Fiverr, Upwork e Adobe Stock permitem que qualquer pessoa crie uma conta gratuita, publique seus trabalhos e comece a vender. É claro que nem todo mundo vai entender o valor disso logo de cara. Muita gente ainda subestima a criação digital, achando que imagem é só um detalhe. Mas um detalhe que vende. Empresas gastam milhares de dólares para usar imagens específicas. Quer um exemplo real? O banco de imagens Getty Images já cobrou mais de $200 por uma única foto do Neymar usada em uma campanha. E o oposto também acontece. Quem usa imagens sem autorização pode ser processado e perder muito mais. A própria Getty já moveu ações milionárias contra empresas que ignoraram esse detalhe. Agora, imagine estar do outro lado dessa história. Em vez de pagar, você é pago. E tudo o que precisa é de criatividade e alguns comandos bem estruturados. Um exemplo prático. Você pode oferecer pacotes de imagens personalizadas no Fiverr. Crie um serviço chamado Arte Futurista com IA, onde o cliente descreve o que quer e você entrega 3 ou 5 imagens únicas. Há criadores cobrando entre $30 e $400 por pacote, dependendo da complexidade e do estilo visual. E quanto mais você aperfeiçoar seus prompts, os textos que dão as instruções à IA, mais qualidade e valor suas imagens terão. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu não sei escrever bem em inglês, e essas ferramentas funcionam nesse idioma. Isso também não é um problema. Você pode usar o ChatGPT para gerar e traduzir os prompts automaticamente. Basta escrever em português o tipo de imagem que deseja criar, pedir a tradução e colar o texto no Midjourney ou no Leonardo. Em menos de 1 minuto, você tem uma arte pronta para uso e venda.
e o ciclo se repete quantas vezes quiser. Esse é um daqueles momentos em que a tecnologia equilibra o jogo. Pessoas que antes achavam impossível viver de criatividade, agora podem competir com designers experientes e até com estúdios. E o mais interessante é que muitas dessas imagens são vendidas enquanto você dorme. Basta criar um portfólio, subir suas artes e deixar o algoritmo fazer o resto. Um clique, uma venda e alguns dólares entram na sua conta. Mas além do dinheiro, há algo mais profundo aqui. A mente humana tem o poder de transformar pensamento em riqueza quando encontra um meio de expressão. Só que existe um detalhe que separa quem ganha dinheiro com isso de quem apenas admira de longe: ação. É fácil se encantar vendo as imagens incríveis que a IA cria, mas é só quando você coloca a mão na massa que o jogo muda, e talvez o primeiro passo seja mais simples do que parece. Experimente criar 5 imagens sobre um tema que você gosta. Pode ser natureza, esportes, personagens ou lugares imaginários. Escolha as melhores, monte um portfólio no Fiverr e veja o que acontece. Às vezes, o primeiro cliente chega quando você menos espera. A verdade é que o medo de começar é o que paralisa a maioria das pessoas. Elas pensam: e se ninguém comprar? E se acharem feio? E se eu perder tempo? Mas e se der certo? E se uma dessas imagens pagar uma conta, financiar um sonho ou até virar o início de um novo negócio? Você só vai descobrir se testar. E a IA é o parceiro perfeito para isso. Ela não julga, não cobra e está disponível 24 horas por dia para criar com você. No fim das contas, o que estamos vendo é uma revolução silenciosa. As pessoas que aprendem a usar a IA agora estão na frente. Elas entenderam que não precisam esperar oportunidades, podem criá-las. E talvez o primeiro passo esteja em algo tão simples quanto gerar uma imagem. Porque às vezes, a diferença entre um hobby e uma renda está em apenas um clique. Você já percebeu que toda empresa que você confia, todo profissional que te passa credibilidade, tem algo em comum? Um site. É quase um cartão de visita moderno. A vitrine digital onde as pessoas decidem se confiam em você ou não em questão de segundos. E o mais surpreendente é que mesmo em 2025, ainda existe um número enorme de negócios sem presença online. Isso significa uma coisa: oportunidade. Hoje, com a ajuda da inteligência artificial, criar sites se tornou uma das formas mais rápidas, baratas e rentáveis de gerar renda extra, mesmo que você nunca tenha programado nada. Antigamente, montar um site era quase um pesadelo. Você precisava entender de código, design, layout e hospedagem. E mesmo assim, o resultado final ficava longe do ideal. Agora, as ferramentas de IA como o ChatGPT, o Claude e o construtor inteligente da Hostinger fazem praticamente tudo por você. Você responde algumas perguntas, tipo: qual o objetivo do site e o tipo de negócio? E em minutos, o sistema cria um modelo completo, com páginas, textos, imagens e até botões prontos. O design é gerado automaticamente, adaptado para celular, e você pode personalizar tudo com poucos cliques. Mas o segredo não está apenas em criar um site bonito, está em entender o que ele representa para quem precisa dele. Donos de lojas, coaches, dentistas, advogados, autônomos, consultores, todos sabem que precisam estar online, mas poucos têm tempo ou conhecimento para isso. E é justamente aí que você entra. Imagine cobrar 200, 500 ou até $0 para criar um site profissional em poucas horas. E não é exagero. Esse é o valor que muitos freelancers já cobram hoje em plataformas como Fiverr e Workana, entregando projetos criados com IA. O processo é simples, mas poderoso. Primeiro, você usa o ChatGPT ou o Claude para gerar os textos do site. Quem somos, missão, serviços, descrição do negócio e até artigos de blog. Depois, alimenta essas informações no construtor da Hostinger ou em plataformas parecidas. Em poucos cliques, você tem um site funcional, visualmente agradável e otimizado. E a parte mais interessante é que isso não exige conhecimento técnico.
que conta é saber conversar com a IA, ou seja, fazer os comandos certos para ela entender exatamente o que você quer. Agora, se você é do tipo que gosta de ver provas reais de como isso pode funcionar, deixa eu te contar algo curioso. Napoleon Hill, o autor de Quem Pensa Enriquece, costumava dizer que o maior erro das pessoas é acreditar que precisam de condições perfeitas para começar. Em uma de suas histórias, ele conta que antes de lançar seu livro mais famoso, recebeu dezenas de recusas de editoras. Foi só quando decidiu agir por conta própria, adaptando, simplificando e testando ideias, que tudo mudou. Ele acreditava que o sucesso era uma questão de encurtar o caminho entre ideia e ação. E é exatamente isso que a inteligência artificial faz hoje. Ela encurta o caminho entre o que você imagina e o que você entrega. Pense comigo. Quanto tempo você acha que levava há 10 anos para colocar um site no ar? 2 semanas? 1 mês? Hoje você faz isso em menos de uma tarde. E não só faz. Você pode vender esse mesmo serviço repetidas vezes. É escalável. Você cria uma estrutura base, muda as cores, os textos e o logotipo e pronto. Um novo site. Um trabalho que antes era manual e cansativo, agora se transforma em um processo inteligente e rápido. E aqui vai um dado interessante. Segundo uma pesquisa da Stanford, 75% dos consumidores julgam a credibilidade de um negócio com base no design do site. Isso significa que algo tão simples quanto um layout bem organizado e uma paleta de cores coerente pode determinar se o cliente confia ou não. Ou seja, você não está apenas construindo sites, está construindo autoridade para outras pessoas. E é por isso que esse tipo de serviço tem tanto valor. Agora pensa no efeito dominó disso. Você começa criando sites para pequenos negócios, ganha experiência e logo pode oferecer pacotes mais completos. Gestão de conteúdo, SEO, integração com redes sociais. Tudo isso pode ser feito com IA. Quer um exemplo? Peça ao ChatGPT para gerar 10 ideias de postagens para o blog do cliente com base no nicho dele. Ou use a IA para analisar quais palavras-chave têm maior potencial de tráfego. Você entrega mais em menos tempo e com custo quase zero. Mas o ponto mais transformador vem quando você aplica esse conhecimento para você mesmo. Em vez de só criar sites para outros, por que não criar o seu próprio? Monte um site pessoal, um blog sobre um tema que você domina e use as ferramentas de IA para gerar conteúdo contínuo. Com o tempo, esse site pode ser monetizado com anúncios, afiliados, produtos digitais ou consultorias. Mesmo que no começo gere poucos cliques, cada acesso é um passo rumo a uma renda passiva em dólar. E já que estamos falando de ação, deixa eu te propor um desafio. Escolha um nicho. Pode ser algo simples, como culinária, finanças pessoais ou desenvolvimento pessoal. Use o ChatGPT para criar o texto base, monte o site na Hostinger e publique dentro de 48 horas. Não precisa ser perfeito, só precisa existir. O objetivo é quebrar a inércia. Assim como Napoleon Hill dizia, o que separa os vencedores dos perdedores é a decisão de começar. No final, o que a IA está fazendo é nos lembrando de algo essencial. As oportunidades não estão mais distantes. Elas estão no seu computador, no seu celular, a poucos cliques de virar realidade. Criar sites com inteligência artificial não é apenas uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de construir algo que gera valor, credibilidade e liberdade. E a cada site que você coloca no ar, você está um passo mais perto de transformar tempo em autonomia. Porque no mundo digital, quem aprende a construir portas nunca mais depende de quem as abre. Então, se tudo o que a gente conversou aqui fez sentido para você, talvez agora seja o momento de agir. Porque o que realmente transforma não é o que a gente aprende, é o que a gente aplica. E se esse vídeo te trouxe uma ideia, um insight ou até uma nova perspectiva sobre como a inteligência artificial pode gerar renda e liberdade, compartilhe ele com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Alguém que está buscando um novo caminho, uma chance de recomeçar
ou simplesmente uma oportunidade de fazer algo diferente? Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa o seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas e continuar crescendo. Eu te agradeço de verdade por ter ficado comigo até aqui e te espero no próximo vídeo.